Salve galera, aqui para mais um vídeo, talvez o último dessa eleição. Hoje para comentar um pouco sobre tudo o que está acontecendo no Brasil e por que a gente não pode deixar que isso continue sem um freio. Naquele vídeo que eu postei antes do primeiro turno, onde eu falei do porquê votar no Lula no primeiro turno, eu falei dos meus tios que morreram. Eu não falei naquele vídeo o que aconteceu com os outros tios. Os outros que continuam apoiando o Bolsonaro. É triste ter que fazer essa reflexão hoje do porquê que os meus tios morreram. E porquê que os meus outros tios não culparam Bolsonaro sobre isso. Eles continuam defendendo o Bolsonaro cegamente por conta de algum tipo de lavagem cerebral, algum encanto com essa falatória de religiosidade que ele arruma. Toda a campanha que ele fez contra a vacina, e não dá para você negar que ele fez diversas afirmações que colocaram em dúvida a vacina. Você não pode negar que ele fez essas afirmações porque ele fez. Em toda a história do Brasil, a gente sempre confiou nos laboratórios que nos davam vacina. Chegou ele lá para botar em dúvida. Por quê? Não é algo difícil de entender quando a gente diz que ele governa para os ricos. Até o lado de lá, o lado dos bolsonaristas, entendem isso. Eles podem não afirmar, não confirmar quando a gente diz isso. Mas eles entendem que muitos deles gostam de rico, bajula rico. Não são ricos, mas gostam, bajulam e lutam pelos ricos, mesmo que esses ricos os apunhalem pelas costas, né? Enquanto enchem prato pobre de agrotóxico, porque eles querem vender mais por menos. Eles querem vender mais alimentos a custos menores. Daí eles enchem as plantações de agrotóxico. E não vai pensando que é o vegano falando isso, por isso que está preocupado. Não, porque você não come arroz, você não come feijão, você não come uma salada. E do que você acha que o boi, que é a carne, come, que você mata para comer? Do que ele se alimenta? Das mesmas coisas eu e você se alimentam. Bolsonaro está fazendo isso com a gente. Está fazendo com que a gente não veja o que está na frente dos nossos olhos. Está colocando uma tapa, tampando o olho da gente. A gente não, né? Os que seguem ele. Cada um com a desculpa. Uns porque gosta do autoritarismo que ele representa. Outros por serem enganados pelo discurso religioso que ele tem. Muito embora todas as atitudes dele vão contra o perfil do dito cristão por próprio Jesus. O exemplo cristão de Jesus não condiz nem um pouco. É literalmente o oposto do que o Bolsonaro faz, como ele age no seu dia a dia. Não dá para chamar de cristão uma pessoa que zomba de pessoas que estão morrendo asfixiadas. Não dá para chamar de cristão, de defensor dos bons costumes, uma pessoa que casa 3, 4 vezes, não sei quantas, mas sempre que uma esposa fica velha, ele troca, como se fosse um objeto qualquer. Uma pessoa que diz que pintou um clima com uma garota de 14 anos. Como assim pintou um clima? E se pintou um clima, se essa frase, pintou um clima, não for suficiente para entender que ele estava interessado nela, na garota de 14 anos, o fato dele ir atrás dela corrobora ainda mais com esse interesse que ele teve numa garota de 14 anos. Isso é uma postura de cristão? Eu estou fazendo esse vídeo aqui como um apelo. Quero que todo mundo entenda que por trás desse discurso moralista dele tem um mercado vendendo óleo a R$8, vendendo o arroz a R$25, vendendo os alimentos cheios de agrotóxicos, que aumentou em mais de 200%. Um relatório da Friends of the Earth Europe diz que no Brasil já se morre uma pessoa a cada 2 dias por intoxicação, decorrente de intoxicação por agrotóxicos. Além dos dados alarmantes da pandemia, em que a gente matou mais do que o dobro do que a média global,
a gente ainda tem hoje morrendo pessoas por conta de intoxicação alimentar. Além disso também, temos pessoas morrendo de fome, que o Brasil voltou para o mapa da fome. Aí vem aquele otário falar, mas se resolveu o problema da fome, por que voltou? Sempre tem um orelhudo para falar isso, né? Um retardado. Fome você não tem todo dia, não, idiota. Não tem que ter um governo mantendo ajuda para isso, para que o povo não caia em fome. Fome você tem todo dia. Se você não tem meios para manter, se o governo não ajuda, uma hora alguém vai voltar a passar fome, porque a gente está num regime capitalista. Fome, desemprego, são coisas inerentes ao capitalismo. Não vou entrar nessa seara agora, mas a gente precisa de um governo que tome conta da gente. Bom, é esse o meu apelo. Vota 13, tem um pouco de dignidade. Valeu?